Queridos, eu quero trazer agora uma revelação poderosíssima para o teu coração. Fala comigo, palavra rema. Espírito de revelação venha sobre a nossa vida. A pessoa de Jesus nos garante salvação e vida eterna. Agora, os princípios de Jesus nos garante uma vida bem-sucedida aqui na terra. Fala comigo, a pessoa de Jesus me garante o céu. Os princípios de Jesus me garante felicidade aqui na terra. Alguns cristãos só conhecem a pessoa de Jesus na Bíblia. Serão salvos, mas aqui na terra tem uma vida destruída. Vão morar no céu, mas aqui na terra come o pão que o diabo amassou. Mas eu vou mostrar para a igreja hoje um segredo que faz os judeus se tornarem em todo lugar do mundo o mais rico dessa terra, porque eles aplicam princípios bíblicos. Você pode ter nascido numa manjedoura, mas se prepare, porque tem um palácio te esperando. Depois dessa revelação, a sua vida não vai ser mais a mesma. São dois segredos, dois princípios bíblicos. Agora tem um detalhe importantíssimo. Jesus disse assim, no Evangelho de Marcos: quando a promessa é pregada, tem 4 tipos de pessoas que dão ouvido. As pessoas que são como a beira do caminho, as pessoas que são como pedras, as pessoas que são como espinhos e as pessoas que são como terra boa. Quando a promessa cai à beira do caminho, vem demônios e roubam a promessa. Quando cai no coração de pedra, ela não tem condições de penetrar, ela não tem raiz e morre. Quando é pregado com grupo de espinhos, a incredulidade sufoca a promessa e mata a promessa. Mas tem um grupo chamado boa terra. Quem é você? Beira do caminho, pedra, espinhos ou boa terra? Quando ela cai em boa terra, a promessa chega, entra, nasce e dá fruto. Quando cai em boa terra, pode plantar a semente que vai frutificar, pode profetizar que vai nascer, pode plantar que vai dar certo. Eu profetizo que aqui nessa noite não tem espaço para a beira do caminho, não tem espaço para ninguém que é um coração de espinho, não tem espaço, querido, para ninguém verdadeiramente que é como pedra, mas aqui só tem espaço para cristão que é terra boa. A promessa vai ser lançada e vai se cumprir no nome de Jesus. São 2 promessas, aplauda o Senhor. São 2 princípios bíblicos que eu quero que você preste atenção. O primeiro está em Mateus. Abra comigo. Mateus capítulo 14, versículo de número 15. Você conhece algum judeu pobre? Quem conhece? Hoje de tarde eu preguei aqui, um irmão de Teoflotone falou: pastor, em Teoflotone todo judeu é rico. Um irmão esses dias falou comigo que em Mantena, irmão, até em Mantena tem judeu, e os judeus de Mantena são ricos. Todos os lugares do mundo, um judeu ele chega para arrebentar a boca do balão, para prosperar, para romper, para vencer, para fazer a diferença. Mateus capítulo 14, versículo de número 15, diz assim a palavra: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede pois as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer.
Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Fala a palavra abençoou 3 vezes, vamos lá. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os historiadores dizem que uma média de 20.000 pessoas comeram desse pão e desse peixe. A Bíblia fala que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam com fome às margens do mar da Galileia. Os discípulos falaram para Jesus despedir a multidão, mas Jesus dizia: dá-lhes voz de comer. E eles falavam: não tem comida para essa multidão. Jesus disse: dá uma olhada na sacola daquele menino. E eles repararam que o menino trazia 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu nas mãos. O incrível ia acontecer. Quando Jesus pega aqueles pães e peixes, ele levanta para os céus, e ele abençoa os pães e os peixes. Ele abençoa os pães e os peixes. Quando ele abençoa os pães e os peixes, está o segredo. Porque quando você lê no original da Bíblia, você vai descobrir que a palavra abençoar é muito mais violenta, é muito mais forte do que nós podemos entender. A palavra abençoar gera dentro dela um segredo extraordinário. Quando Jesus abençoa alguma coisa, ele injeta dentro daquilo que abençoou o espírito da multiplicação. Ele, na verdade, quando se lê no hebraico, ele diz assim: espírito da multiplicação entra nesses pães, entra nesses peixes. Ele ora dizendo: Espírito da multiplicação entra nesses pães, entra nesses peixes. Quando ele ora, querido, ele pede que o espírito da multiplicação entre nos pães e nos peixes. Ele vira para os discípulos e diz assim: discípulos, pegue agora do pão e do peixe. Ele vai repartindo e diz assim: agora vocês vão repartir para a multidão, e todos irão se alimentar. E os discípulos foram, repartiram para a multidão os pães e os peixes, repartiram, e foi multiplicando o pão, foi multiplicando o peixe, foi multiplicando o pão, foi multiplicando o peixe. E quando eles retornaram daquela distribuição, mais de 20.000 pessoas já tinham alimentado. Mão direita levantada, eu quero profetizar, querido, o espírito da multiplicação desde Gênesis está em tudo que Deus criou. Quando Deus criou o animal, o espírito da multiplicação estava lá. Quando Deus criou a terra, a multiplicação estava lá. Quando Deus criou a planta, quando Deus criou as aves, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, tudo que Deus criou, Ele abençoou e injetou lá dentro o espírito da multiplicação. Bata palmas e dá glória. Ele criou as aves no céu e elas se multiplicam. Ele criou os peixes do mar e eles se multiplicam. Ele criou os animais e eles se multiplicam. Ele criou tudo. Ele criou o homem e injetou dentro do homem o espírito da multiplicação. E quando nasce um filho, é o homem multiplicando o que já estava dentro dele. Quando o seu filho nasceu, é você se multiplicando. Tudo que Deus criou se multiplica. Esse é o segredo milenar que todo judeu e hebreu sabe, que qualquer coisa se multiplica. Fala comigo: qualquer coisa se multiplica. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, acerca de uma viúva. Essa viúva estava endividada. Essa viúva, ela não tinha como pagar suas contas. Os credores, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Os credores queriam levar os seus filhos como pagamento. Diz assim, joga aqui na tela para os irmãos verem, por favor.
certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ou seja, querem levar meus filhos para pagar a dívida do meu marido. Eliseu lhe perguntou: o que eu vou te fazer? Dize-me o que tu tens em casa. O que você tem em casa? O que você tem na mão? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Pergunta para o seu irmão: o que você tem na mão, irmão? E essa mulher disse: só um pouquinho de azeite. Não vai pagar minha dívida. Não vai resolver nada. Não dá para fazer nada. O que você tem na mão? Um pouquinho de azeite. Me dá isso aqui. Eu abençoo esse azeite, Espírito da multiplicação, entra nesse azeite. E disse para a mulher: vai para a tua casa, reúna vasilhas vazias e coloque pouco de azeite dentro delas, e elas vão se multiplicar. E a mulher fez isso, colocou um pouquinho de azeite em cada vasilha. Enquanto ela colocava o azeite, Jeová Jireh ia multiplicando, Jeová Jireh ia multiplicando, Jeová Jireh ia multiplicando. Um pouquinho de azeite, Jeová Jireh ia multiplicando, Jeová Jireh ia multiplicando. E a Bíblia diz no versículo de número 3: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então ela entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. Esse lhe chegava as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há mais vasilha vazia. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Bate palma. Se eu fosse você, ficava de pé. Fica de pé para glorificar a igreja. Levanta a mão direita e diga assim: o Espírito da multiplicação já está em tudo que eu tenho. Assenta, igreja. O que você tem nas mãos? Aquela mulher disse: um pouquinho de azeite. Se ela dissesse: eu tenho arroz, o arroz ia multiplicar. Se ela dissesse: eu tenho bicicleta, a bicicleta ia multiplicar. Se ela dissesse: eu tenho um carro, o carro ia multiplicar. Se ela dissesse: eu tenho uma casa, a casa ia multiplicar. O que Jeová Jireh vai multiplicar é o que eu tenho nas minhas mãos. Eu pergunto e você responde: o que Jeová Jireh vai multiplicar, igreja? O que Jeová Jireh vai multiplicar? O primeiro segredo dos hebreus é esse: eles creem que tudo se multiplica. Os hebreus olham para uma vaca, para um boi, e não vê uma vaca, um boi, eles veem uma boiada. Os hebreus olham para um peixe, eles não veem um peixe, eles veem um cardume. Os hebreus olham para o apartamento, eles não veem um apartamento, eles veem um prédio todo construído. Abra sua mão direita e diga assim: na minha mão tem uma semente. Fecha a mão agora. Quanto vale essa semente? Na mão de quem crê, ela vale uma floresta. O primeiro segredo é esse: eles sabem que tudo que Deus criou se multiplica. Quem está nessa fé? Segundo segredo dos hebreus, em Mateus capítulo de número 25, revela o segundo segredo dos hebreus, que eles não contam para ninguém, mas está contido aqui na palavra. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim, verso de número 15: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1,
e cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou ao senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Em 1 ano eles voltaram. Então, aproximando-os que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei, dobrei. Verso 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Estou te devolvendo 1 talento que o Senhor me deu, estou devolvendo o que o Senhor me deu. Cumpria, portanto, Jesus disse, eu podia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento, e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe acrescenta, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Você é um servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. O mundo ensina assim: ah, não tem não? Toma. Mas Jesus ensina assim: não tem não? Eu vou dar para quem tem. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou pregando palavra de Deus. Precisamos entender isso aqui, queridos. Precisamos entender isso aqui. Todo judeu não tem medo de negociar. O judeu não se apega a nada. Ele não se apega a carro, não se apega a apartamento, não se apega a nada. Porque ele está sempre negociando. Presta atenção. Ele sabe que tudo que ele tem já está abençoado. Ele sabe o que ele tem, o espírito da multiplicação já está dentro. O judeu não se apega a nada. Ele sabe que aquele apartamento pode virar 2. Ele sabe que aquele carro pode virar 2. Ele está sempre comprando e vendendo, comprando e vendendo, vendendo e comprando. Ele não se apega a nada. O primeiro segredo, ele sabe que tudo está abençoado, tem o espírito da multiplicação. O segundo segredo, negociem. Fala comigo, negociem. Saiam a negociar. Você vai sair daqui, querido, e vai negociar com aquilo que você tem na mão. Diga amém. Diga assim comigo, comprando e vendendo. Vendendo e comprando. Comprando e vendendo, vendendo e comprando, e Jeová Jiré multiplicando. Você não vê nenhum judeu trabalhar de carteira assinada. Irmão, quem trabalha de carteira assinada geralmente não prospera. As grandes empresas, qualquer lugar, o cara para ganhar bem, ele tem que ter meta a cumprir, ele tem que fazer algo mais. O que ganha na carteira não dá. Diga para o seu vizinho, negocia, meu irmão. Fala para ele, desapega. Olha o que você tem que não usa mais, vende tudo, negocia. Você lembra do Silvio Santos vendendo? Caneta. Pente, olha o pente, olha a caneta, olha a caneta, olha o pente, olha o pente, olha a caneta, olha a caneta, olha o pente. Hoje é dono do SBT, um judeu. Começou vendendo caneta, vendendo pente. Judeu não trabalha de carteira assinada, ele é vendedor, ele negocia. Um judeu chegou em São Paulo. Quando ele desceu na rodoviária, ele comprou 2 copinhos de água mineral. E ele pega aqueles 2 copinhos de água mineral, comprou por apenas R$1 cada copinho. Ele vai e vende os copinhos por R$2 cada. De 2 virou 4. Só um minutinho, irmã, não anda não, para não tirar atenção, por favor. De 2 virou 4. De 2 virou quantos? Virou 4. Aí ele pega, compra mais 4 copinhos, vende, de 4 virou 8.
E foi multiplicando, 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 multiplicando. Hoje é dono da maior rede de água mineral do Brasil. Comprando e vendendo, vendendo e comprando. Comece com um pouco, que Deus vai multiplicar. Deixe de ser prepotente, achando que só pode começar com muito. Comece com um pouquinho, vendendo chup-chup, vendendo sacolé, vendendo seja o que for. Você quer ganhar o que você ganha na carteira o resto da vida? Se você não negociar, vai ganhar. Se você não negociar, você vai se tornar empregado de quem negocia. Quem não negocia se torna funcionário de quem negocia. Quem não negocia faz quem negocia ficar rico. Esse é um dos segredos dos judeus, dos hebreus. Jesus vira para eles e diz assim: vocês vão negociar. Daqui um ano, vocês voltam trazendo o relatório. Eles saíram para negociar. Um com 5 talentos, outro com 2 talentos, outro com 1 talento. E comprando e vendendo, vendendo e comprando. Aí voltaram depois de um ano. Fala comigo, em um ano. Levanta a mão e diga, em um ano, o menor vai dobrar. Aí quando eles voltam, qual o resultado? Eu dobrei. O Senhor me deu 5. Agora eu tenho 10. Servo bom. E você? Eu dobrei. O Senhor me deu 2. Agora eu tenho 4. Servo bom. E você? Oh Jesus, eu não levo jeito. Eu não sei fazer isso. Eu peguei o talento e enterrei. Ficou no buraco. Só me deu 1. Olha um aqui de novo. pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Jesus virou para ele e falou assim: eu não vou dizer com as minhas palavras, você vai achar que eu estou forçando. Mateus 25. Versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juro. Eu vou tirar de você o que você tem, e vou dar para aquele que tem 10. Fala para o seu irmão: o rio só corre para o mar. Repete isso aí, vamos lá. Aí ele diz mais: porque a todo que tem, você tem, de 5 virou 10, então a todo que tem, se lhe dará mais e terá em abundância. Mas você que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E aí, no verso 30, Jesus chama aquele que enterrou o talento: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Nós não somos servos inúteis. Nós vamos sair daqui com essa unção na nossa vida. Quem crê da glória? Os 2 segredos dos hebreus. O espírito da multiplicação já está em tudo que eles têm. Eles sabem disso. E a unção do negociador já está dentro dele. Comece negociando aquele ferro velho. Comece negociando aquela cômoda que você não usa. Comece negociando aquele sapato que está no armário. Começa comprando e vendendo, vendendo e comprando. Comprando e vendendo, vendendo e comprando. E você vai ver, pode começar vendendo pente e caneta, mas vai terminar dono de uma emissora. Pode começar vendendo copo de água mineral, mas vai terminar dono de uma distribuidora de água mineral. Pode começar pequeno, mas vai terminar grande para a glória de Deus. Fica de pé, você quer receber essas 2 unções agora.
Abra suas mãos assim por gentileza, feche os seus olhos agora. Vai orando dizendo: Espírito da multiplicação entra dentro de mim. Fala: Pai, tudo que eu tenho o Senhor já abençoou. O Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, multiplica o que eu tenho também, Jeová Jiré. Abra a tua boca agora. Ao toque do chofar, eu vou começar a liberar essa unção na tua vida. O Espírito da multiplicação e a unção do negociador por excelência. Espírito da multiplicação, entra em tudo que essa pessoa tem, meu Pai, e transforma este homem, esta mulher, em um negociador por excelência. Recebe, igreja, a multiplicação já está sobre a tua vida, a unção do negociador já está sobre a tua vida. Os 2 segredos que faz os hebreus prosperarem já está sobre a tua vida. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, no poder do nome de Jesus. Tem coisa grande vindo aí. O Espírito da multiplicação já está sobre a tua vida. A unção do negociador já está dentro de você. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza, porque o novo tempo começa hoje. Vai, declara, igreja. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer. Abra as mãos assim. Eu não estou te ensinando você ter alguma coisa para começar a negociar. Eu não estou te ensinando a você ter um capital. Não. Pergunta para o seu irmão: o que você tem na mão? Pergunta para ele: você tem um pouquinho de azeite? Quem está entendendo o que Deus está falando? Não espere ter para começar. Comece com o que você tem, porque o pouco que você tem já está abençoado por Jeová Jiré. Um dos motivos de Hitler ter mandado matar os judeus é que ele percebeu que na Europa o judeu que tinha uma padaria em janeiro, em dezembro ele tinha 2. Aquele que tinha uma sapataria em janeiro, em dezembro ele tinha 2. Mas tinha judeus que tinham mais de 2, mais de 30. Tinha judeu que uma padaria em janeiro ele possuía, em dezembro ele tinha 30, 60, 100. Judeu não come carne de porco, porque considera um animal imundo. E Hitler fez com que toda pessoa colocasse o dinheiro dentro de um porquinho. Aí que veio essa moda do cofrinho de porquinho. E quando ia pagar o judeu não recebia. Era uma maneira de fazer o judeu ficar pobre. Quando o judeu ele vai te pagar algo, ele joga o dinheiro na mesa e você pega o dinheiro, porque ele fala assim: o meu dinheiro eu nunca vou entregar na mão de ninguém. Eu estou dizendo para a igreja, são segredos simples que esse povo aplicou e dominou o mundo. Você vai ao Uruguai, os mais ricos lá são judeus. Você vai ao Paraguai, os mais ricos lá são judeus. Você vê no Brasil, morreu agora um judeu, eu descobri isso ontem. O cara dono das Casas Bahia era judeu. Os grandes empresários, os que mais dão emprego, as grandes empresas são de judeus. Os pesquisadores dizem que se tirar a riqueza dos judeus dos Estados Unidos, eles quebram. É por isso que eles protegem tanto Israel. Estou dizendo para a igreja, querido, que Deus trouxe você aqui, porque a sua vida já mudou para a glória do Senhor. Eu vou dizer assim: Brasil, e você declara: o negociador chegou. Brasil,